caiu nas costas de quem? O líder do governo, Ricardo Barros. E deixo aqui mais uma vez a nossa enquete desta segunda-feira. A pergunta hoje é a seguinte: você acha que o governo deve alterar a atual política de preços de combustíveis da Petrobras? Sim, deve alterar ou não? Não deve alterar. É a nossa pergunta hoje lá no portal da Jovem Pan. Acesse, participe e já o resultado final. Os pingos nos is. Bom, conforme o prometido, chegou a hora de o nosso relator, Augusto Nunes, fazer a leitura do relatório final da CPI da CPI. Eu e a Ana já estamos aqui com um relatório em mãos, já devidamente entregue, e convido o relator, então, à leitura. Por favor. Obrigado a Vossa Excelência. Eu, para usar a linguagem desse pessoal aí do parlamento, eu peço vênia, para me estender um pouco, porque nenhum relatório pode ser tão conciso. Eu fiz o máximo, fiz o possível para não me estender demais. E você vai me cortando quando tivermos os intervalos. Fica à vontade. Primeiro, uma introdução. Essa CPI foi instaurada poucos dias depois da instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito supostamente proposta para investigar delinquências ocorridas durante a pandemia de Covid-19. Os integrantes do Pingo nos Is e o pessoal da revista Oeste, eles entenderam que aquilo merecia atenções especiais. A lista de convocados parecia chamada oral em pátio de cadeia. E o relator escolhido foi Renan Calheiros, um notório prontuário ainda em liberdade. No Faroeste Brasileira, produzido pela era PT, é o vilão que persegue o xerife. Mas incumbir Renan de investigar patifarias é algo como instalar Marcola, o chefão do PCC, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Uma CPI desse calibre exigiu a montagem, pelos dois parceiros, de uma CPI com as iniciais, somando as iniciais da Controladoria de Pilantras e Impostores. Não há nenhum parlamentar da nossa CPI. Controladoria de Pilantras e Impostores. Formada por jornalistas que não tratam a verdade a pontapés. Assim nasceu a CPI da CPI. A orientação repassada aos investigadores limitou-se a dois lembretes. 1. Ver as coisas como as coisas são. 2. Contar o caso como o caso foi. Eu devo registrar aqui a colaboração especial da Ana Paula Henkel, do Zé Roberto Guzzo e do Silvio Navarro. Então vamos lá. Capítulo 1. A origem. Os inimigos de Jair Bolsonaro jamais aceitaram o resultado das eleições de 2018. Assim que a apuração terminou, os devotos do derrotado tentaram impedir a posse do vitorioso com o pretexto de que teria feito mau uso das redes sociais durante a campanha. De lá para cá, o governo federal não conheceu um só minuto de sossego. Mesmo nos fins de semana, feriados e dias santos, continuou a luta da tropa formada pela esquerda parlamentar por políticos que só têm compromissos com os próprios interesses, por figurões do judiciário que enxergam um imperador quando contemplam o espelho e por uma imprensa que vê na derrubada do presidente da República a razão de sua existência. Os conspiradores fazem o diabo para impedir que o governo funcione. A mais recente ofensiva foi a CPI, instaurada pelo Senado, por ordem do Supremo Tribunal Federal, para provar que o vírus chinês no Brasil não matou ninguém. Os mais de 600 mil mortos foram vítimas do genocida Jair Bolsonaro. Segundo capítulo, o G7. Os partidos que deveriam defender o governo conseguiram 4 vagas no time titular. Já os 7 oposicionistas foram escolhidos entre o que há de pior no Senado. Já na sessão inaugural, o relator Renan Calheiros, de Alagoas, o presidente Omar Aziz, do Amazonas, e seu vice Randolfo Rodrigues, do Amapá, deixaram claro que o parecer estava pronto
e as conclusões já concluídas. Mas ficariam 6 meses, então, para que a torcida brasileira conhecesse melhor os integrantes do que ficaria conhecido como G7. Má ideia. Quem ainda ignorava o caso ficou sabendo que Aziz foi anexado à fila de investigados no Supremo Tribunal Federal por ter tripulado um desvio de verbas destinadas à saúde que somaram 260 milhões de reais. Envolvidos no mesmo caso de polícia, foram presos a mulher e 2 irmãos do presidente da CPI. Em julho, Arthur Virgílio Neto, ex-prefeito de Manaus, afirmou que Aziz só escapou de uma CPI da pedofilia instaurada pela Assembleia Legislativa do Amazonas graças à interferência dele próprio, Arthur Virgílio. O Brasil que pensa e presta foi apresentado aos chiliques e faniquitos de Randolph. A plateia entendeu que o relator e o presidente são casos de polícia há muito tempo. E ganharam notoriedade ou voltaram ao palco outros integrantes do G7. Esse G é de gangue, com maiúscula. O senador Otto Alencar, da Bahia, é médico formado, mas não veste um jaleco há muitas décadas. Para mostrar que ainda lembra que o antibiótico chegou depois da sulfa, resolveu animar o auditório com pegadinhas. Por pouco não perguntou a alguma Vossa Senhoria se sabia a diferença entre um vírus e um ovário. O senador Humberto Costa, de Pernambuco, mostrou-se tão preparado para socorrer algum doente quanto Otto Alencar. Mas meio mundo lembrou que o mais aflitivo soprano do PT foi aquele ministro da Saúde que se meteu no escândalo dos sanguessugas e acabou ganhando do Departamento de Propinas da Odebrecht o codinome Drácula. Perdão pela pausa. Necessária, né? Tem muito chão ainda. Continuemos. O Covidão. O caráter do G7 foi escancarado pela demarcação do território a ser devassado pela CPI. Na linha de tiro estavam Bolsonaro e todos os que se moveram desde março de 2020 nas cercanias do presidente da República. Ficaram fora os 27 governadores e mais de 5.500 prefeitos do Brasil. O alto comando da CPI fez de conta que estava na China, combatendo o inimigo no berço, quando o Supremo Tribunal Federal resolveu que caberia aos administradores estaduais e municipais a montagem e a execução da estratégia para a guerra contra a pandemia. Nenhuma decisão tomada por governadores e prefeitos poderia ser modificada, muito menos vetada pelo governo federal. Cabia ao Planalto arranjar a verba e pagar auxílios de emergência a quem perdeu emprego e renda por causa da repressão ao trabalho, à produção e à atividade econômica imposta pelas, aspas, autoridades locais. Previsivelmente, juntaram-se aos estragos feitos pelo coronavírus surtos de incompetência, desperdício de bilhões de reais, bilhões, e uma ladroagem explícita de dimensões amazônicas. As autoridades locais receberam ao longo do último ano, em verbas federais, cerca de 60 bilhões para cuidar da epidemia. Cuidaram do que acharam mais urgente, aumentar o patrimônio da família, por exemplo. Entre março de 2020 e julho de 2021, registraram-se bandalheiras bilionárias em todos os estados. Provas robustas acumulam-se nos porões de centenas de prefeituras. Ainda assim, a CPI, pilotada por 7 senadores, negou-se a enxergar a portentosa onda de saques. Wilson Witzel conseguiu a proeza de ser despejado do governo do Rio antes de chegar à metade do mandato. Pousou na CPI como convidado, bancou o inocente e injustiçado, combinou com os anfitriões uma sessão secreta e foi dispensado
de explicações sobre o caso dos hospitais de campanha que foram pagos sem terem existido. Intimados por uma CPI de verdade, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, talvez reencontre na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte seu irmão de alma, Carlos Gabas, que por decisão do consórcio Nordeste chefiou o combate à pandemia e o ataque às verbas federais. O relator. Em 2007, ao tropeçar em outra pilha de patifarias, Renan Calheiros era presidente do Senado. Encorajado pelo acervo de dossiês que coleciona e, segundo a lenda, guarda um colosso de deslizes protagonizados por dezenas de políticos, Renan propôs um acordo aos colegas. Toparia renunciar se o mandato não fosse cassado. Escapou por pouco da aposentadoria precoce, atesta o teor do bate-boca com o cearense Tasso Gereissati, ocorrido quando a degola ainda lhe ameaçava o pescoço. Trecho. Tasso, cangaceiro de terceira categoria. Renan, seu merda. Nesta semana, lá estava a assinatura de Tasso, representante do PSDB na CPI, endossando o palavrório que ergue um monumento à pilantragem e à impostura. Também Tasso parece achar que o grande satã a exorcizar é Jair Bolsonaro e que essa tarefa patriótica justifica as mais repulsivas tessituras. Alianças do gênero exigem prodigiosas acrobacias. Deve-se esquecer, por exemplo, que a CPI passou ao lado de governadores larápios para evitar que a relação de depoentes incluísse o governador de Alagoas, Renan Filho, já candidato ao Senado, ou Helder Barbalho, filho do suplente Jader Barbalho, que governa o Pará e está em busca de um segundo mandato. 10 inquéritos em tramitação no Supremo Tribunal Federal atestam que Renan ainda é o recordista na modalidade bandidagem com direito a foro privilegiado. Outros 3 correm em sigilo ou sob segredo de justiça. A marca seria ainda mais impressionante se o reincidente compulsivo não tivesse conseguido arquivar 10 inquéritos por falta de provas, por decurso de prazo ou por amizade incestuosa entre réu e juiz. Aspas. É falso que sejam 17 os inquéritos em tramitação no Supremo Tribunal Federal que envolvem Renan Calheiros. São 9, fecha aspas. Comunicou há poucos meses uma agência de checagem. A subserviência da imprensa velha e suas agências natimortas animou Renan a dar um passo bem maior do que a perna. O relator pediu a quebra do sigilo bancário da Rádio Jovem Pan, de uma produtora de documentários e de alguns sites conservadores sobre a acusação de que disseminavam fake news sobre a pandemia. Causou estranheza a abrangência da devassa nas contas. Renan queria que fosse examinada a movimentação financeira a partir de 2018, quando ninguém podia prever a aparição do vírus chinês. A reação dos próprios aliados aconselhou a transferir para o companheiro Drácula a ideia de Jerico e a contentar-se com os agrados do jornalismo euforicamente submisso. Última parte. Exageros de manicômio provocaram gargalhadas nacionais. Foi assim quando Renan comparou o Brasil de Bolsonaro à Alemanha de Hitler. Ao dissertar sobre Hermann Göring, divertiu a plateia ao pronunciar em cangacês castiço o nome do nazista, Göring. Durante o depoimento do empresário Luciano Hang, resolveu emparedar o depoente com a interpelação fulminante. Perguntou-lhe se também lidava com criptomoeda e Bitcoin. Hang replicou com o jab na testa. Nem sei o que é isso. Mas nenhuma ousadia resultou tão desastrosa quanto a ideia de transformar Bolsonaro em genocida.
Na véspera da apresentação do relatório, Renan foi alertado por advogados. Seria mais fácil para o relator provar que é um homem honrado do que convencer qualquer juiz da pertinência da acusação. A retirada da sandice que julgava suficientemente grave para garantir o impeachment transformou o senador alagoano no disseminador da mais abjeta fake news registrada desde a pandemia. Ansioso por safar-se da desmoralização, Renan colocou na cabeça e no relatório que Bolsonaro deveria pelo menos ser punido por, aspas, epidemia com resultado de morte. O Código Penal informa que só se enquadra nesse crime quem causa um surto de bom tamanho, aspas, mediante a propagação de germes patogênicos, fecha aspas. Teria Bolsonaro capturado num laboratório chinês um bando de vírus responsáveis pelo maior desastre sanitário dos últimos 100 anos e saído pelo mundo, contaminando amigos e inimigos? A CPI se ampara nas próprias conclusões para fazer uma recomendação a Renan Calheiros. Sossegue, senador. Melhor curtir, enquanto é tempo, a liberdade inexplicável. E leve junto Omar Aziz. Os dois devem desculpas aos homens e mulheres agredidos e afrontados numa CPI que, como constatou José Roberto Guzzo, nunca se dispôs a apurar com honestidade erros eventualmente ocorridos no combate à pandemia. O G7 não investigou coisa alguma. O que fez foi ocultar crimes. Comportou-se nos interrogatórios como uma delegacia policial de ditadura. Ofendeu, perseguiu e pisoteou os direitos das testemunhas como cidadãos e como seres humanos. A seita dos insolentes e a tropa de choque arrogante só acusaram, como se os interrogados fossem criminosos comprovados e já estivessem condenados antes que pudessem abrir a boca. A CPI da CPI concluiu que, ao fim dos interrogatórios, os inquisidores é que deveriam ouvir dos depoentes a merecidíssima voz de prisão e recomenda à Justiça que todos sejam julgados e condenados por prevaricação. Muito obrigado ao presidente e à nossa investigadora naval. É isso, relator? Está lido o parecer? Está lido. A gente vai fazer... A íntegra está na edição da revista Oeste desta semana. Perfeito. A gente faz um rápido intervalo agora, mas claro, na sequência a gente analisa. É o tempo de discutirmos aqui, não é tão fácil assim, o relator só apresenta. A gente vai deliberar aqui, daqui a pouco, as conclusões aí em cima do parecer de Augusto Nunes. Um rápido intervalo agora, até já. Os pingos nos is. Começo com você, José Maria Trindade, em 3 minutos, Zé. Sua análise sobre o parecer apresentado pelo relator, Zé. É um relatório conciso, preciso e muito bem formulado e que eu considero que é mesmo o resumo do que aconteceu naquela comissão parlamentar de inquérito. Um teatro ensaiado, transferindo o plenário da CPI para a casa do senador Omar Aziz. Eu colocaria, Augusto, alguns adendos aí, apresentaria como emenda. Diria o seguinte: o chamado G7, que é o grupo daqueles 7 senadores, cometeu crime contra o regimento interno do Senado e a advocacia administrativa. Primeiro, por se apossar de um poder exclusivo do Congresso Nacional. Transferiu o plenário da CPI para o apartamento do presidente, o senador Omar Aziz. E o regimento interno do Senado diz que as sessões realizar-se-ão no próprio prédio do Congresso Nacional. Então, um crime. Outro, prevaricação para o senador Renan Calheiros e o presidente da CPI, senador Omar Aziz, porque ele fez um relatório
usando vinganças pessoais. Prevaricação é quando o servidor público faz ou deixa de fazer algo em virtude dos seus interesses pessoais ou interesses de terceiro. Ainda outra emenda, crime contra a saúde pública, quando em plena pandemia realizou sessões presenciais, quando todo o Congresso estava funcionando de forma remota, aglomeração em jantares para decidir coisas sobre a CPI, na residência do senador Omar Aziz, e forçar servidores públicos a expedientes diários em situação de perigo. E ainda, o presidente Jair Bolsonaro cometeu, na verdade, crimes de preocupou com autônomos que ficaram sem direito de trabalho com o fechamento geral. Aí depois, ajudou as empresas através do Pronamp e financiou empresas. E ainda, mandou 60 bilhões de reais para estados e municípios que acabaram se transformando em poderosos e roubaram muito. Outro crime atribuído ao presidente Jair Bolsonaro. Foi atrás de vacinas e comprou vacinas. Hoje nós temos 94% da população adulta com pelo menos uma dose. E outro crime maior, não comprou a Covaxin e interrompeu um processo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E rapidamente, deixo aqui mais uma vez a nossa enquete. Você acha que a política de preços da Petrobras deveria ser alterada? Sim ou não? É a nossa pergunta nessa segunda aqui em Os Pingos nos Is. Acesse o site da Jovem Pan para achar o resultado final. Seguindo aqui com a análise do parecer do relator Augusto Nunes, sua vez, Ana Paula Henkel, temos 2 minutos e meio, Ana. Bom, o pessoal está dizendo, inclusive, Augusto, que eu tinha que traduzir para o inglês esse relatório, aí sim mostrar o que, né, significa. O Zé usou uma palavra muito boa, teatro ensaiado, mas eu vou gastar os meus 2 minutos. Sabe o que não é teatro? Mas eu não vou dar todos os inquéritos, não. Ao longo da semana eu vou dar todos os inquéritos do Renan Calheiros, mas hoje eu vou relembrar só 3. Do quadrilhão do MDB, que é o inquérito 4326, nesse inquérito, Renan Calheiros foi denunciado junto com outros senadores do MDB pelo crime de organização criminosa. Segundo a PGR, eles teriam recebido, no total, 864 milhões de reais de propina de empresas contratadas pela Petrobras e pela Transpetro, em troca de apoio ao governo Lula. Corrupção na Transpetro, que é o inquérito 4215, nesse caso, Renan Calheiros foi denunciado por corrupção e lavagem por suposto recebimento de propina da NM Engenharia em troca de contratos na Transpetro. Em 2019, a segunda turma do STF recebeu a denúncia com base em indícios de que o MDB de Tocantins recebeu 150 mil reais de empresas que, em 2007, livrou Renan de representações no Conselho de Ética do Senado. E o último de hoje, que é o inquérito 4426, que apura pagamentos de 5 milhões da Odebrecht a Renan Calheiros e Romero Jucá em 2014 para alterar uma medida provisória de 2013 e aliviar o imposto de renda de lucros obtidos por empresas brasileiras no exterior. Um gostinho, durante a semana a gente lê os Vamos outros. anexar o relatório. Vamos. E as emendas propostas pelo Zé também. Ótimo. 2 minutos e meio, Fiuza. Não, é um relatório necessário e suficiente. Eu voto a favor do relatório, incluindo as emendas de José Maria Trindade. Parabenizo os investigadores, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, José Alberto Guzzo, trabalho realmente muito bem feito. Quero assinalar apenas que esta CPI que nós estamos, cujo relatório nós estamos apresentando, não foi o STF que mandou instalar, e assinalar, por fim, que esse relatório não vazou, porque esta CPI não está em conluio com um consórcio fantasiado de imprensa, muito menos tem milícia checadora para declarar que suspeitos não são tão suspeitos assim. Eu voto a favor, senhor presidente. Registrado, aprovado por unanimidade, então. Unanimidade. Voto a favor também.
Bom, vamos seguir agora com uma entrevista.